Eu quero, assim, comunicar a todos que nós estamos aqui com muita honra com a presença de Lori Crisel e Catarina Macedo para fazerem essa fala, assim, essa conversa, esse bate-papo. Mas para introduzir, eu queria só falar brevemente um pouco. Primeiro, eu acredito que Lori vai falar, né? Depois Catarina, como ele falou já. E aí eu quero só um breve resumo do currículo, né? Que é arquiteto urbanista, presidente da ANFA no Brasil, membro da ANFA Center for Education Latin America, professor de neuroarquitetura no Instituto Politécnico de Milão, Itália, doutorando em neuroarquitetura, mestre em conforto ambiental, especialista em neurociência e comportamento humano, entre outras titulações não menos importantes que estão lá no mini currículo dele. Antes de Catarina falar, a gente faz também o mini currículo dela, tá? Então, Lori, fique à vontade para ocupar o tempo Perfeito, com o que você achar perfeito. melhor na sua fala. Muito obrigado, inicialmente obrigado pelo convite, seu, Marcos, agradeço também ao Vitor Hugo por ter feito também uma conexão entre nós, aí, um grande amigo. Em meu nome, em nome da Catarina e também em nome do Instituto Neurobiodesign, também estamos aqui representando a Júlia Fernandes, ficamos muito gratos em participar dessa iniciativa, tanto sua enquanto um, uma perspicaz visão em cima do tema, e principalmente em relação à configuração desse grupo de estudos e esse grupo de pesquisa que se inicia, mas também pela própria universidade, enfim, e a todos os colegas que aqui estão, que direto ou indiretamente participarão desse contexto. Então, agradeço muito. Quero deixar tanto você, Marcos, quanto a audiência e também Catarina, que está aqui, muito à vontade para em qualquer momento da fala trazer contribuições, sempre é muito rico, né? Quando a gente consegue fazer algo mais dinâmico, fica mais interessante. Bom, o Marcos trouxe um pouquinho ali da minha formação, e eu sempre gosto de começar, e aí por isso eu tinha questionado a você, Marcos, qual era o perfil, né, de público que estaria aqui conosco, pessoas que têm maior ou menor conhecimento dentro da área, mas eu sempre gosto de começar esse diálogo falando um pouquinho sobre como neuroarquitetura acabou entrando na minha vida, e isso talvez faça sentido para muitos colegas que aqui estão. Catarina já ouviu inúmeras vezes essa história, mas como é a história da minha vida, eu não tenho como modificá-la, né? Então, mais uma vez, Catarina ali dentro desse cenário. É, muito jovem, ainda na graduação de arquitetura, eu sempre tive um grande questionamento, que foi entender como que um prédio, como que um edifício, ele conseguia se tornar mundialmente conhecido. A época que eu estava na faculdade, lá, estudando na graduação, nós não tínhamos o advento da internet como temos hoje. Já tínhamos a internet, mas não no formato que nós conhecemos hoje, né? Não com tantas facilitações e com tanta velocidade, ainda era muito limitado na época. E ainda assim, a partir de livros, revistas, publicações, edifícios, obras arquitetônicas se tornavam icônicas, né? Mundialmente consagradas. E eu sempre me questionei muito como que isso era possível, como que eu ali, estudando arquitetura, entenderia como que um projeto pode chegar a esse nível, a essa possibilidade de abrangência, né, uma abrangência global, mundial. Logo, dando um salto, né, ao final da graduação, eu já tinha entendido que eu dividiria muito a minha atuação profissional entre academia e mercado, porque eu me espelhava muito nos professores que eu tinha à época, que para mim, os mais completos, aqueles professores que realmente me inspiravam, eram os professores que estavam no escritório, seja fossem deles ou grandes outros, e também na academia. E isso para mim era, eu não sei se também devido ao fato de que desde muito cedo eu comecei a fazer estágio com eles, então eles se tornavam meio que ídolos para mim. E eu defini muito bem isso, que eu queria um pé na academia e um pé no mercado. Mas também entendia que esse meu questionamento sobre como um prédio podia se tornar mundialmente conhecido também era algo que me alimentava muito. Então, ao terminar a universidade, eu já fui para essa linha, né? Eu fui fazer mestrado e especializações na área de percepção humana, na área de comportamento, enfim.
E tive a oportunidade de morar fora, e aí eu fui morar em Londres para trabalhar no escritório Foster Partners, que à época o escritório do Norman Foster já era o maior escritório do mundo. Quando eu estava lá, só não vamos fazer muita conta para não estragar a minha quarta-feira aí, mas a época lá, 2001, por ali, nós já éramos aproximadamente 500 arquitetos dentro do escritório. E isso, para mim, era um rompimento de escala. Eu não imaginava que um escritório de arquitetura pudesse ser daquele tamanho. A escala também de estar trabalhando com o maior nome naquele momento, ainda hoje um dos maiores nomes, mas naquele momento o maior nome da arquitetura. E lá chegando, eu tomei acesso a um modelo projetual que eu não conhecia. O projeto ele não começava pelo terreno, ele não começava pelo programa de necessidades, ele não começava pelo perfil do usuário, ele não começava por entorno, nem por referências. O projeto ele começava por uma pergunta: como nós vamos emocionar as pessoas? E aí eu começo a entender como que um prédio pode se tornar mundialmente conhecido. Porque esses prédios, eles dialogavam com as pessoas de alguma forma. Eles se conectavam com as pessoas de alguma forma. De algum modo, eles conseguiam fazer com que as pessoas desejassem interagir com eles. Em diferentes formas, mas havia essa entrega. E a partir dali, a minha grande pergunta começa aos poucos a ser respondida. Quando o meu período de internship, que era o programa trainee, estava por terminar, eu tive a oportunidade de entrar em um outro grande escritório, também em Londres, que à época estava começando a ganhar uma proporção também mundial, que foi o escritório de Zaha Hadid. Lá chegando também um grande impacto, trabalhar com um grande nome, o escritório menor na proporção comparativa com Foster, mas para a maior das proporções muito grande, éramos 200 e poucos arquitetos. O escritório tinha uma pegada um pouco mais comercial, mais agressiva, mas ainda assim o escritório tinha um modelo projetual muito similar. Mas, de igual forma, o projeto começava por algo muito diferente. Começava pelo questionamento sobre como que nós poderíamos impactar as pessoas. Como que nós poderíamos fazer com que as pessoas não acreditassem que aquilo era um prédio, ou que um prédio pudesse ser daquela forma, daquele jeito. Então, de igual forma, novos modelos foram me sendo apresentados sobre como gerar isso. E a partir daí tive a oportunidade de ingressar em outros grandes como o Big, a EDAS, enfim. E, em paralelo, estava acontecendo um fenômeno mundial que era a chegada da ANFA. ANFA, já em português, é a Academia de Neurociência para Arquitetura. Ou seja, já vínhamos percebendo a necessidade de criar uma ponte entre neurocientistas e arquitetos. Por quê? Porque sempre soubemos que o ambiente ele é um conotador comportamental. O que nós não sabíamos é que essa conotação de comportamento imputada a partir do ambiente, a partir do espaço que nós estamos inseridos, podia ser metodologicamente trabalhada também ao nível neurocientífico. Nós já sabíamos dessa importância, tanto que há muitas décadas se faz presente dentro do campo da arquitetura a psicologia ambiental. Então, sempre entendemos que melhor compreender sobre a psique humana dentro de uma dada especialidade nos é muito importante para o modelo projetual. Mas nós lidávamos com a psicologia ambiental como de fato ela o é, ou seja, um campo observatório. Ou seja, temos um ambiente, selecionamos um determinado grupo de análise, um grupo de estudos, colocamos essas pessoas para experienciar esse ambiente e observamos o comportamento delas. Ou seja, vamos identificando movimentos comportamentais de acordo com áreas ou com recortes dentro desse projeto, dentro desse espaço, e vamos identificando uma relação associativa entre comportamento e, por exemplo, composição ou estrutura daquele projeto.
Quando o advento da neurociência chega, nós passamos a ter elementos como, por exemplo, biosensores, que são equipamentos que nós acoplamos nas pessoas e começamos a entender as respostas fisiológicas delas diante de uma determinada experiência. E a partir daí, nós começamos a entender que sim, o comportamento era expresso daquela forma, mas agora entendíamos por que fisiologicamente, o que cada uma dessas condicionantes nos entrega. E Catarina depois vai brilhantemente trazer a contribuição de design biofílico nisso. Ou seja, quando nós começamos a entrar para esse nível, nós começamos a entender que sim, podemos ter grandes e importantes ferramentas projetuais pensadas especificamente em relação ao comportamento. Eu gosto muito, Marcos, de lidar com exemplos do dia a dia, porque os exemplos do dia a dia eles nos traduzem melhor as questões. Mais uma vez, Catarina já ouviu algumas vezes esses exemplos. Por exemplo, o ato de chegarmos em casa. Quando nós estamos chegando em casa, depois de um dia de trabalho, estamos cansados, né, desejando o ato de chegar em casa, e nós encontramos essa casa aos moldes do que nós chamaríamos de organizada, nós temos uma relação com o chegar em casa. Nossa, coisa boa, depois desse dia de trabalho, poder me jogar no sofá, ficar com a minha família, brincar com o meu cachorro, dar atenção para os meus filhos, assistir uma série, enfim, ou ficar quietinho, relaxar. Como é bom chegar em casa. Mas, se após um dia de trabalho, nós estamos indo para casa com a expectativa do momento de chegar em casa, e ao chegarmos encontramos essa casa aos moldes do que nós chamaríamos de desorganizada, nós temos uma outra relação com o ato de chegar em casa. Poxa, depois desse dia de trabalho tão exausto, eu ainda vou ter que fazer isso, ainda vou ter que fazer aquilo, vou ter que organizar essas coisas, enfim, muda completamente a minha relação comportamental, emocional, psíquica de chegar em casa. Mas olha que interessante, é a mesma casa, com as mesmas coisas, só que dispostas a nós em um arranjo completamente diferente. É aqui que entra a neuroarquitetura. Ou seja, a neuroarquitetura ela se dedica a compreender como que nós percebemos o mundo, espacialmente falando, como que nós traduzimos a percepção que nós temos do que nós acabamos de perceber e damos um valor a isso. E aí então nós vamos despertar algo que nós chamamos de comportamento. Lembrando que o comportamento não é visto apenas como movimento, mas também como uma relação emocional, psíquica, apropriativa, identitária, ou seja, nós vamos expressar um comportamento como um todo. Quando nós começamos a trabalhar com isso, a gente vai entender então que essa aglutinação linguística, né, neuroarquitetura, estamos falando da neurociência aplicada à arquitetura. Hoje essa aglutinação vai para inúmeras áreas, né? A gente fala de neuromarketing, neurobusiness, neurovendas, neuroatendimento, enfim, neuroeconomia e chegamos aqui no campo da projetação, arquitetura, design, iluminação, urbanismo, com a mesma aglutinação linguística neuro, todas as áreas. Ou seja, nós queremos tratar dentro desses grandes escopos como que nós podemos trabalhar nesse aspecto. A partir desse momento, a gente começa a fazer uma dissociação entre alguns termos que até então eram vistos como similares, apesar de entendermos que não, mas ainda assim eram vistos como similares. Então a gente começa a ter uma dissociação muito grande do termo espaço para o termo lugar. E agora trazendo uma visão da neurociência aplicada à questão da arquitetura. A arquitetura, ela sempre se preocupou com o espaço. A arquitetura sempre trabalhou com o 3D, largura, comprimento e altura, dando a esse espaço uma conotação que justificava a própria existência da arquitetura, ou seja, o seu tripé de forma, estética e função. Quando nós começamos a falar sobre neuroarquitetura, e aí vem a predominância dessa aglutinação neuroarquitetura, primeiro pessoas, para depois o espaço, nós entendemos que a partir desse momento a gente começa a trabalhar com o que nós chamamos de lugar.
E qual é a diferença do espaço para o lugar? Lugar é quando um espaço ganha de nós valor emocional. Toda vez que uma espacialidade ganhar de nós valor emocional, ela se torna um lugar. Mas, Lori, e na prática, qual a diferença entre o espaço e o lugar? Nós, humanos, não temos a faculdade, não temos a habilidade de guardarmos, de retermos espaços. Nós apenas guardamos, apenas retemos lugares, espaços que para nós ganharam valor emocional. Por exemplo, se eu pedisse para que todos aqui presentes fizessem uma lista com 100% dos espaços que já visitaram até hoje. Muito provavelmente não conseguiriam fazer essa lista. Mas, se eu mudasse um pouquinho o pedido, pedindo para que os presentes fizessem uma lista dos espaços que lembram ter visitado até hoje, muito provavelmente ficaria mais fácil. Os espaços que eu lembro que eu visitei, fica mais fácil de colocar nessa lista. E se nós pegássemos essa lista e fôssemos colocá-la em ordem cronológica, ela seria mais ou menos assim: a casa onde eu passei a minha infância, a casa dos meus avós, a minha primeira escola, a primeira cidade que eu lembro de ter viajado em família, a universidade. Eu vou lembrando de espaços que, para mim, tiveram valor emocional. Esses eu guardo, esses eu retenho. Eu gosto, Marcos, de pegar também cenários, né, bem da nossa área, que também facilita. Um outro exemplo, vamos imaginar que estamos visitando uma amostra, estilo uma casa-cor. E entramos nessa amostra, percorremos todo o itinerário, ou seja, vamos visitar todos os ambientes dessa casa-cor. No exato momento que nós saímos da casa-cor, acabamos de visitá-la, no exato momento que nós saímos, nós lembramos de todos os ambientes que a gente acabou de visitar? Não. Quais os que nós lembramos? Aqueles que nós gostamos mais, aqueles que nós nos sentimos impactados de alguma forma, aqueles que nos foram mais instigantes, mais convidativos. Ou seja, houve um elemento emocionalizado na experiência daquele ambiente que fez com que eu o arquivasse. Os outros, eu simplesmente visitei, passei e eles não ficam conosco. Então, só aqui a gente já começa a entender o quanto a neuroarquitetura, sim, está muito bem posicionada na questão da qualificação das experiências, na entrega de uma vivência espacial mais qualificada, positiva, mas também entendemos o quanto isso simboliza, inclusive mercadologicamente. Veja bem, voltando ao exemplo da Casa Cor, esses mesmos ambientes que nós os recordamos e que, portanto, nos impactaram mais, também são os mesmos ambientes que nós queremos saber quem projetou, quem fez. Aqueles outros espaços que nós simplesmente passamos por eles, talvez não tinha tido uma curiosidade para saber quem projetou. E aí nós começamos a entender que determinadas apropriações, determinadas técnicas, dinâmicas projetuais que podem ser utilizadas dentro do mecanismo da projetação de modo geral, nos entregam esse tipo de resposta, de resultado. E a partir daí, a neuroarquitetura ela acaba se desenvolvendo como um grande polvo, né? Até vou pedir desculpas, eu tô fazendo essa chamada aqui por um, por um tablet e eu estava olhando para cima, eu lembrei que a câmera fica aqui do lado. Então, em algum momento, talvez eu não estivesse olhando para a audiência, perdão, eu estava focado para cá e a câmera está aqui. Então, dentro desses grandes braços que se abrem, a gente começa a falar sobre neurodesign, começamos a falar sobre neuroiluminação, neurourbanismo, e a partir daí se designam vários outros, né? Por exemplo, em neurodesign, a gente tem um dos grandes atributos é conseguirmos fazer o recorte, ou seja, nós saímos do macro, que seria a neuroarquitetura, e ela abraça também recortes, e a gente começa a falar sobre o neurodesign. Esse recorte não significa que o neurodesign está apenas aplicado ao design de interiores.
como um elemento compositivo, também está. Mas também começamos a falar do modelo unitário. Então, a gente pode falar do design de mobiliário, do design de produto, e aí a gente acaba chegando na questão do neurodesign pontualmente. Tanto é que a gente vem percebendo, né, nos últimos 6, 7 anos, o quanto o design de mobiliário vem se modificando. Ele vem ficando com formas mais orgânicas, com formas mais convidativas, e vai entrar exatamente no campo de Catarina, que é a parte do design biofílico. Dentro dessa grande composição do neurodesign, design biofílico é a grande estrela desse segmento, porque o design biofílico começa a nos entregar movimentos estratégicos de como usarmos biofilia como parte projetual, ou seja, nós vamos ter diretrizes, e não vou me aprofundar sobre isso, Catarina brilhantemente vai nos trazer o tema, mas nós conseguimos trabalhar com uma organização não apenas metodológica, mas principalmente uma organização muito pautada em estratégia. Nós vamos usar estratégias de biofilia com determinados intuitos, de potencializar uma determinada experiência, de provocar ou causar uma determinada experiência, de convidarmos a movimentos distintos de apropriação, de comportamento, de foco atencional e assim por diante. Tanto que o design biofílico ganha uma repercussão muito grande, Catarina também vai comentar, inicialmente é visto como uma perspectiva bem equivocada, a qual deixa a Catarina arrepiada, né, quando pensava-se que design biofílico era simplesmente colocar vegetação, né, larga a vegetação aí que tem design biofílico, e está muito além disso, né, trabalharmos com design biofílico, mas também abre uma possibilidade de que através do design biofílico, possamos trabalhar com biomimética, ou seja, trazermos não apenas as diretrizes de biofilia para dentro do projeto, mas também entendermos que o próprio modelo compositivo do projeto, assim como soluções outras inspiradas na natureza, podem fazer parte do processo. E aí nós começamos a entrar com os ambientes mimetizados, né, que trabalham com essa biomimética. Tanto que abre-se um campo novo, né, o chamado design ou projeto parametrizado, né? A gente vê esses tetos em formas de ondas, paredes, enfim. Então, esses, entre outros, são elementos voltados para parametrização provinda do design biomimético. Começamos a entrar em campos como, por exemplo, na neuroiluminação. A neuroiluminação, ela não está designada às questões visuais da luz, mas sim as questões não visuais da luz. Hoje, a partir de neuroiluminação, nós já trabalhamos com um termo chamado iluminação integrativa, que é aquela iluminação que foca tanto na parte visual quanto na parte não visual da luz. E o que seria esses aspectos não visuais da luz? A iluminação a qual nós estamos suscetíveis dentro de um determinado ambiente, ela está atingindo fisiologicamente o nosso organismo de diversas formas. Aqui a gente pode fazer um pequeno recorte, até pelo tempo que a gente vai ter, mas, por exemplo, ela afeta diretamente o nosso sistema endócrino. E uma determinada tipologia de iluminação pode estar, por exemplo, incitando o nosso organismo a produzir mais cortisol. Cortisol também, né, comumente chamado de hormônio do estresse. Então, muitas vezes nós percebemos isso. Alguns elementos, alguns formatos lumínicos nos entregam uma movimentação excitatória para o nosso sistema endócrino, né? E aí, enfim, depois tem alguns aspectos técnicos aqui que, se tiver alguma dúvida ao final, a gente pode esclarecer. E, por exemplo, hoje a gente está muito focado, e aí, inevitavelmente, né, e por uma iluminação em LED, que ela é produzida a partir de um diodo azul, e aí o comprimento de onda azul é um dos principais elementos que vão acionar o nosso sistema fotorreceptivo, levando essa informação para as nossas glândulas suprarrenais, e aí a gente começa a produzir cortisol. E todos os mecanismos tecnológicos estão repletos disso. Telas de tablet, telas de computador, telas de celular. E aí a gente começa a perceber alguns elementos como, por exemplo, a maioria da população indo dormir cada vez mais tarde e acordando cada vez mais cansada. Então aqui a gente começa a falar sobre questões que estão diretamente relacionadas com neuroiluminação.
Tanto que hoje, na neuroiluminação, para projetos, por exemplo, residenciais, no âmbito da saúde, a gente fala muito sobre higiene do sono, como prepararmos luminicamente uma residência, um leito hospitalar, para que se tenha um sono verdadeiramente repositor, né? Que a gente possa efetivamente ter ali o descanso efetivo. Outros campos acabam se abrindo para nós também, como o neurourbanismo, tudo aquilo que é pensado para a arquitetura, para o design de interiores, acaba sendo refletido para o meio externo, para o meio urbano, e aí o neurourbanismo vai lidar com esses quesitos. Hoje, fortemente tratado dentro dele as questões de sintaxe espacial, e aí isso nos permite alguns recortes também. Então, o neurourbanismo começa pensando, como o próprio nome diz, no urbano, no coletivo público, e aí as escalas começam a ser reduzidas até pensarmos, por exemplo, em um jardim de uma residência. Ou seja, quando estamos falando da área externa, a gente começa a trabalhar com isso. Até mesmo porque um dos próprios mecanismos que a gente tem dentro da neuroarquitetura e dentro do próprio design biofílico, a condicionante de termos um movimento híbrido, né, entre interior e exterior, seja pela possibilidade de acessarmos, seja pela possibilidade de nos conectarmos, pelo menos visualmente. Dentro desses grandes âmbitos, né, design, iluminação, urbanismo, começam a ter alguns recortes. Por exemplo, a área de design biofílico, que a Catarina vai trabalhar conosco, notoriamente e vertiginosamente começa a entregar grandes e expressivos resultados. Ao ponto de percebermos em um determinado momento que isso poderia ser utilizado não apenas pela qualificação espacial, mas por que não para gerar algo com propósito especificamente. E aí nasce o termo design salutogênico. O design salutogênico ele nasce no ambiente da saúde, aonde se entende que o ambiente pode ser partícipe do processo de cura. E aí grandes redes mundialmente consagradas na área da saúde começam a adotar o design salutogênico como um movimento de realmente potencializar a recuperação de pacientes dentro desse modelo. Obviamente que o conceito começa a ser aprimorado, e hoje o design salutogênico na saúde, ele já virou um modelo de negócios que é chamado de VBHC, Valued Based Healthcare, ou seja, cuidados de saúde baseados em valor. E que valor é esse? É o valor emocional, é o valor que nós entregamos aquilo quando nós preferimos uma determinada instituição de saúde a outra, por N questões. E ele já abrange 4 grandes públicos, né? O público de maior vulnerabilidade, que é o paciente em si, o de segundo maior vulnerabilidade, que é acompanhantes, familiares, enfim, mas hoje também já inclui o corpo clínico, médicos, enfermeiras, instrumentalistas, técnicos de modo geral, mas também a condicionante de corpo administrativo, ou seja, quem trabalha no hospital não necessariamente precisa ou deve adoecer por conviver com o sofrimento alheio, por assim dizer. Então, hoje a gente já tem essa grande movimentação. O design salutogênico... Ah, perdão, eu não estava acompanhando o chat, acho que estão entrando perguntas aqui. Deixa eu dar uma olhadinha. Ah, sim, a segunda letra é B. VBHC. Obrigado, Marcos, por ter respondido ali. Aí a segunda letrinha, só se você puder voltar ali, deixa eu ver se eu mesmo consigo aqui. VBHC. Isso, obrigado, Marcos, obrigado. Fomos eu e você juntos. Obrigado, obrigado. Então, Value Based Healthcare. Essa constatação, esse grande movimento na área da saúde, ele se torna tão, mas tão notório que grandes cientistas e pesquisadores mergulham no tema para potencializar ainda mais, entender ainda mais, mas uma outra área começa a ter olhos muito voltados a isso, que é a área dos espaços corporativos. E aí, nos espaços corporativos, o design salutogênico é abraçado, é levado para dentro dos ambientes de trabalho, mas com uma vertente distinta, dentro da mesma linhagem, porém distinta. Enquanto o design salutogênico na saúde
está fazendo com que o ambiente participe do processo de cura. Agora, nos ambientes corporativos, a gente tem o design salutogênico sendo utilizado para que o ambiente não seja adoecedor. Tanto que a chegada de design salutogênico no mundo corporativo rompe com o paradigma que nós tínhamos de como projetar espaços corporativos. O grande marco que nós tivemos na projetação corporativa foram os chamados espaços Google. Ou seja, através da metodologia espaços Google, nós tínhamos áreas de performance e áreas de descompressão. Ou seja, você trabalhava fortemente em determinadas regiões e você usava outras regiões para relaxar, para descansar, para descomprimir. Quando o design salutogênico é aplicado no ambiente corporativo, rompe-se com essa ideia. Por quê? Porque quando eu estou projetando um espaço de trabalho e lá eu tenho áreas de performance e eu tenho áreas de descompressão, eu acabei de admitir que trabalhar ali comprime. Nem a Google hoje projeta os seus ambientes no antigo formato Google. Hoje adota-se para essa linha de trabalho o que nós chamamos de Healing Spaces. Já vou aproveitar aqui, já vou digitar aqui para a gente. Os Healing Spaces é como se fossem os espaços curativos, mas a gente não usa na tradução direta, né? Seriam os espaços amigáveis, os espaços receptivos, os espaços mais reconfortantes, os espaços realmente trazendo essa entrega. Tanto que hoje também já é usado o termo Healing Offices. Já vou colocar Healing Offices. Ou seja, são os escritórios em healing, né? Então você não tem mais as áreas de descompressão. Hoje, no meio corporativo, pelo menos no meio corporativo qualificado, não falamos mais em áreas de descompressão, porque não precisa mais. O ambiente não comprime. Ou seja, toda a equalização do espaço é para que não tenhamos compressão. E isso diminui a questão do absenteísmo, aumenta engajamento, aumenta senso de identidade, aumenta senso de pertencimento, né? Nós temos uma performance que ela é duradoura, positiva e qualificada, né? Então as pessoas gostam de fazer aquele movimento, não é necessariamente apenas uma condicionante de batermos meta, enfim. O próprio design salutogênico começa a entender que, ao olharmos de novo para o setor da saúde, nós podemos levar isso para algumas condicionantes distintas. Então, por exemplo, por que não utilizarmos o ambiente para facilitar determinados tratamentos voltados para um público chamado de vulnerável? E aí a gente começa, por exemplo, a trabalhar com o chamado Gero Design ou Aging Design. Em Gero Design ou Aging Design, nós estamos falando com um público sênior. Estamos falando de projetos voltados para um público sênior, que pode ser dividido por faixas, né? Então, nós podemos trabalhar com 60 mais, 70 mais, 80 mais, 90 mais. Em breve, com certeza, chegaremos nos 100 mais, mas o público, de modo geral, é um público sênior. O Gero Design ou Age Design ele está relacionado com como qualificar esse espaço para esse público sênior de uma forma total. Por isso que a gente usa o termo Gero Design e não Gere Design, porque não vem de geriatria. A geriatria ela cuida apenas do corpo físico, tanto que clinicamente falando o médico se chama médico geriatra. Ele cuida do corpo físico. Na gerontologia, nós cuidamos do corpo físico, mental, psíquico e emocional. Então, na neuroarquitetura, nós adotamos o Gero Design. Esse público, agora sênior, ele precisa estar fisicamente bem, mas emocionalmente bem, psiquicamente bem. Ele precisa ter a validação
da sua condicionante humana como um todo, da sua dignidade, da sua respeitabilidade e principalmente mantendo ao máximo possível a sua condição de autonomia. O termo aging design já é quando falamos especificamente de em língua inglesa, né? Aí acabamos adotando o termo aging design. Bom, então a gente tem um compêndio que voltou pelo viés da saúde, mas hoje amplamente pelo próprio Gero Design, utilizado também em questões residenciais, etc. O próprio design salutogênico fez com que nós precisássemos revisitar o conceito de neurodiversidade. Neurodiversidade, no primeiro momento, ela era meio que classificatória. Ela trazia para nós pessoas, grupo de pessoas, classificadas como neurotípicas e neuroatípicas. E, e as neuroatípicas eram basicamente conformadas por um grupo em função de determinadas patologias. Então a gente falava de TEA, transtorno do espectro autista, falávamos de demência, falávamos de Alzheimer, ou seja, de neuroatipicidades relacionadas com alguma patologia. Hoje, o conceito de neurodiversidade ele se ampliou, justamente por todos os caminhos que design biofílico e o design salutogênico, que pertence à gama do design biofílico, consegue nos entregar. Então, hoje nós percebemos, por exemplo, que nós consideramos que toda e qualquer pessoa pode ter, dentro da sua neurotipicidade, recortes temporais de neuroatipicidade. Então aí a gente já começa a falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre TDAH, considerando TDAHs que são transitórios, que são momentâneos, ou seja, nós começamos a revisitar alguns conceitos justamente pelas possibilidades de flexibilização do espaço, de ampliação das condicionantes de usabilidade, de como que nós conseguimos ter esse respeito pelo humano dentro da sua condição humana de ser. O que, que seria essa neuroatipicidade dentro de uma neurotipicidade? Não precisa necessariamente estar dentro de uma rotulagem, como nós falamos agora. Tentem imaginar, por favor, uma pessoa que seja muito ativa, comunicativa, interativa, aquela pessoa que está sempre, né, em um grande movimento de socialização, mas para que ela produza algo, ela precisa ficar quietinha, se isolar do mundo, não falar com ninguém. Ou seja, ela tem uma neurotipicidade que orbita ao redor de determinadas características, mas que, para um recorte temporal, momentâneo e pontual, ela precisa fugir daquela condicionante natural dela. Isso é um recorte também que nós temos hoje como consideração dentro dessas possibilidades. E aí, de novo, todos esses conceitos que a gente falou de design salutogênico e principalmente lá no ambiente de trabalho, né, os healing offices, a gente cuida muito disso, né, de como ter essas flexibilizações de uso do espaço. E claro, a gente vai levar isso para outras áreas. A área da saúde já vem fazendo isso há bastante tempo, a área corporativa entendeu que esse é um investimento com altíssimo grau de retorno. Hoje, na área da educação, isso está sendo amplamente utilizado também. E aí, quando nós queremos ter a verdadeira inclusão, porque até então a inclusão ela estava sendo vista como um elemento para atender determinadas normativas. Mas hoje, por exemplo, algo bem real que está acontecendo agora, Catarina, Júlia, eu, né, dentro do Instituto Neurobiodesign, nós estamos diretamente ligados hoje com alguns projetos da Câmara de Deputados para que a gente tenha uma normativa que chegue para uma inclusão sensorial. E não apenas a inclusão física motora, mas também uma inclusão sensorial. Todas as leis que nós temos hoje, elas são muito voltadas à visibilidade e à motoridade, né? A parte de mobilidade motora.
Mas e como ficam as questões sensórias, né? Quando nós pegamos, por exemplo, neurodivergentes que estão dentro de uma condicionante de neuroatipicidade e que nós vamos lidar, por exemplo, com hipo ou hipersensibilização. Como que os espaços devem receber, acolher principalmente, né? E respeitar esses usuários, essas pessoas. Então, são movimentos que acabam se linkando dentro desses movimentos todos. Então, a gente vai entendendo que a neuroarquitetura, de modo geral, ela não é algo que se fez no projeto, ela não é um checklist, ela não é algo que se colocou e que o projeto passou a ter neuroarquitetura. Nós entendemos que é um grande compêndio e que nós temos várias possibilidades de integração entre a experiência humana e o ato projetual, né? Há muitos anos, desde lá de trás, né, que eu comentei que tive acesso com esse modelo projetual, eu tracei uma bandeira para mim, que é de quanto mais eu entendesse sobre pessoas, mais eu entenderia sobre projetos. E essa bandeira eu carrego comigo desde então, e toda vez que eu ministro cursos, aulas, treinamentos, dentro do próprio Neurobiodesign, também do Instituto, quando está a Catarina, Júlia, eu indo à frente com treinamentos, consultorias, enfim, nós sempre, inclusive as próprias mentorias, né, nós estamos sempre trazendo essa questão do humano ser o ponto de partida, não o ambiente, não o espaço. Hoje nós já estamos em uma condicionante humana de lidarmos com o lugar, a experiência, né? E aí a gente percebe que isso também, claro, naturalmente vai se tornar um movimento também comercial, é inevitável, né? Eu sempre gosto de falar das cafeterias. Cafeterias não são mais locais onde você toma café. Você faz inúmeras coisas numa cafeteria, dentre elas tomar café. Mas você vai lá para conviver com amigos, para trabalhar, para marcar ponto de encontro. Acho que dei uma falhadinha, voltei? Voltei? Eu tinha dado um cortezinho aqui, mas acho que voltei, né? É, então, né, hoje a gente percebe que a questão da experienciação é extremamente forte. É tudo aquilo que nós buscamos. Nós nos tornamos seres muito mais seletivos em relação aos ambientes que nós queremos, desejamos e pretendemos utilizar. E aí a neuroarquitetura chega, com todas essas possibilidades. E aí, claro, é, Catarina me conhece bem, Marcos já vem convivendo comigo. Se deixar por mim, podem cancelar os compromissos de Natal, porque a gente vai continuar aqui por muito tempo. Mas quero respeitar aqui também o tempo para que a Catarina possa trazer todas as contribuições de design biofílico, visto que dentro de neuroarquitetura temos uma gama de possibilidades de trabalho, técnicas e dinâmicas, e muitas delas estão embasadas justamente pela condicionante do design biofílico. Então, Marcos, quero que você fique à vontade para, não sei se você quer abrir para alguma pequena bateria de questionamentos, ou a gente já dá continuidade com a Catarina e fazemos os questionamentos ao final, como você achar melhor. Bom, eu acho que seria melhor a gente passar a palavra para a Catarina e depois a gente deixa livre para as perguntas, né? E é o tempo que o pessoal Perfeito, vai já pensando, né? Poxa, Catarina, perfeito. muito obrigado pelo que você Oh, trouxe para a gente aí, um grato apanhado eu. bem incrível, assim, bem amplo para a gente já expandir o nosso universo aí dentro da neuroarquitetura. Muito Fico muito obrigado. grato. E aí deixo como dica também aqui na minha telinha embaixo, ao lado do meu nome, tem o arroba do Instagram. Meu perfil de Instagram há muito se tornou um perfil bem democrático. Então eu tenho muito, muito, muito conteúdo lá. Então tudo que eu falei aqui tem isso e muito mais lá, em termos de estudos e termos e etc., que dá para dar um grande percorrido aí. O de Catarina, de igual forma, né? Mas já estou deixando aqui a dica. E claro, vão surgir dúvidas aqui, mas quem quiser também mandar direct, fazer questionamentos por lá, fique bem à vontade também, mas ficarei aqui amplamente ligado em todas as informações que a Catarina vai trazer para nós. Pronto, porque aí depois a gente abre para todos interagirem, né? Bom, aí Perfeito. como eu fiz com o Lore Crisel, eu vou fazer um breve resumo aqui do currículo, né, de Catarina Macedo, que é arquiteta e urbanista, com mestrado em construção civil, com ênfase em conforto ambiental,
concurso de aperfeiçoamento para a formação de consultores em produção mais limpa, vice-diretora do Instituto Neurobiodesign, INBD, membro da ANFA Brasil, sócia fundadora do Spirale, né, arquitetura, e premiada internacionalmente, entre outros títulos que a gente não está dizendo aqui, não menos importantes, certo? Então, Catarina, agora é com você a palavra, e é com muito prazer que a gente abre essa palavra para você falar sobre design biofílico. Obrigada, obrigada, Marcos. Obrigada mais uma vez pelo convite, inclusive do Lori, né, que fez essa conexão com vocês. Quero deixar bem claro que eu não acho justo eu ter que falar depois do Lori, porque o Lori consegue falar, né, nesse tom, super amplitude, sem olhar nada, sem olhar nenhuma imagem, sem olhar nenhum slide. Então, eventualmente, em algum momento, eu vou puxar aqui alguma imagem, alguma coisa para ilustrar, caso vocês queiram, né? Mas vou começar aqui essa nossa conversa. Acho ótima a ideia da gente ter momentos aí e fico extremamente lisonjeada para estar juntos, né, aqui com vocês da UFBA. Uma vez que eu sou uma pessoa que tive uma raiz muito forte no início da minha carreira dentro da Universidade Federal, então vou começar ali seguindo o roteiro do Lori, né, do storytelling. Eu sou alagoana, então sou nordestina, por mais que eu more já há alguns anos fora, eu tenho a minha formação na Federal de Alagoas e logo depois fui morar em Santa Catarina, aonde eu fiz o meu mestrado em conforto ambiental, né? Já trazendo esse link para a questão da sustentabilidade. E desde a época da minha graduação que eu trabalhei com pesquisa com o professor Leonardo Bittencourt, que é a minha grande inspiração nesse mundo. E o Léo, não sei se vocês conhecem, o professor Leonardo Bittencourt de conforto ambiental, ele sempre trabalhou com conforto em projeto e projeto ao mesmo tempo. Então, eu sempre estudei e quis estudar muito e fazer pesquisa, mas todo mundo falava, então você vai ser, eles falam, né, só professora, entre aspas, né, como se isso fosse pouco. Aí eu falo também, mas eu sempre quis fazer projeto. Então, assim como o Lori, sempre tive meu pé na academia e também meu pé fora ali no escritório. Então, quando eu terminei o mestrado na Federal de Santa Catarina, eu fui trabalhar na Federal de Uberlândia, com eficiência energética, e logo depois vim para Brasília para ficar. Era para ter ficado pouco tempo e depois seguir o doutorado, mas quem chega em Brasília termina não saindo porque tem muita oportunidade de trabalho e estou aqui em Brasília até hoje. Mas eu queria começar essa conversa explicando aonde que o design biofílico entrou na minha vida, né? Dentro desse contexto. Então, sempre esteve em paralelo, né? O estudo, a academia, a pesquisa e o projeto. Então, desde então que eu tenho o escritório de arquitetura, que vocês estão vendo o nome aqui atrás, que é a Espirale Arquitetura, onde a gente faz projetos e consultorias. E nesse processo de querer entender mais, eu nunca me satisfiz muito com o eu acho. Então, por isso, meu mestrado foi muito para construção civil, para engenharia civil, sempre muito fundamentado em técnicas, né? Muitas vezes eu me considero até não vou dizer que mais engenheiro do que a arquitetura, mas eu sempre estou nesse meio termo, sempre querendo chegar com mais exatidão nas propostas. Eu comecei a estudar cada vez mais certificações, e nesse processo de estudos de certificações de eficiência energética e sustentabilidade, eu fui para São Paulo estudar. Aí eu não preciso citar o nome da certificação específica, mas num edifício muito conhecido que tem uma maior certificação, né, de todas e aquela grande expectativa para estar dentro de um edifício certificado. E quando eu estive lá, eu acho que o curso era de 3 a 4 dias, eu me senti péssima. Eu falei assim, gente, será que eu estou estudando tanto para fazer isso, né? Então, o edifício era totalmente lacrado. Eu sou nordestina, criada na praia, que depois fiz mestrado em Florianópolis. Então, hoje eu tenho essa consciência de que eu tenho uma necessidade muito grande de conexão com a natureza, mas até então
isso existia, mas eu não tinha essa consciência. E o edifício totalmente lacrado, né? Totalmente vidraçado, com ar-condicionado, sem nenhum tipo de conexão com o ambiente externo, a não ser a visual, mas mesmo assim tinha uma película, né, para redução de carga térmica. E durante aquele momento eu ficava me perguntando: cadê a sustentabilidade? Cadê a sustentabilidade? Eu estou estudando para projetar isso, então será que. E eu via que os meus projetos eram muito diferentes daquilo, porque eu utilizava muitas estratégias passivas, também buscando a eficiência energética, o conforto ambiental, mas eu já, mesmo que intuitivamente, eu já entendia que havia uma necessidade maior de conexão. E aí, nesse momento, foi que eu comecei a estudar e encontrei o termo design biofílico, e logo depois me encontrei, ainda bem, com Lori, que vem com toda essa bagagem da neuroarquitetura, entendendo que o design biofílico também tem uma fundamentação na neurociência, né? E aí é que a gente se encontra nesse contexto. E aí, de lá para cá, eu entendi que eu só queria continuar projetando se eu fizesse as duas coisas juntas. Que eu trabalhasse, continuasse trabalhando com conforto ambiental, eficiência energética, mas se eu tivesse uma pegada mais humanizada, mais contextualizada, com regionalismo, com pessoas, com clima, porque era isso que para mim fazia sentido. E por outro lado, quando a gente mergulha no design biofílico, e por enquanto o que a gente tem uma maior massa de informação é o que vem de fora, né? São informações internacionais, por isso que eu fico muito feliz de ter as universidades federais mergulhando, porque a princípio a academia, e eu me incluo nesse processo, termino olhando com um olhar enviesado, porque vem mais uma nomenclatura aí, né? Vem mais um nome de marketing, e a gente tem reação a tudo isso. Mas quando a gente começa a ler e entender esse aprofundamento no embasamento da neurociência, a gente vai vendo que tem uma lacuna para ser preenchida com dados nacionais, né? Então, o Lori traz uma grande contribuição e é por esse motivo que a gente está junto no Instituto de Neurobiodesign, porque a gente acredita que existem algumas lacunas a serem preenchidas. Então, o Instituto hoje está formado para ser um hub que conecta essa informação com inovação, com pessoas, né, de muitos segmentos. Então, a gente diz que ele é transdisciplinar, porque nós não somos neurocientistas, eu não sou neurocientista, eu não sou da área de saúde, então a gente precisa entender um pouco mais e cada vez mais mergulhar nessas pesquisas para aplicar nos projetos, né? Então, por outro lado, a gente sabe que esses profissionais da área de saúde já entendem, já sabem que os ambientes impactam de forma positiva ou negativa na vida das pessoas, mas muitas vezes eles não sabem que a gente tem as técnicas, né, para tornar esses impactos cada vez mais positivos. Então, o Lori aí citou uma série de possibilidades que a gente tem de trabalho, tanto na área de saúde, corporativa, residencial. Então, a gente consegue ver uma infinidade de leques de possibilidades e de pesquisas que podem ser feitas, novamente falando, com dados brasileiros. Então, quando eu comecei a mergulhar no design biofílico, a gente se depara com uma bibliografia gigantesca, internacional, e que isso, a primeiro momento, ela é abrasileirada de uma forma muito superficial. Então, se a gente vai procurar aí nos chat GPTs da vida, nos blogs e nos Instagrams, a gente começa a encontrar uma receita de bolo do que é design biofílico e a gente vê o retrato disso muito direto nos eventos de arquitetura e design de interiores. Então, quando a temática surge fortemente no mercado, porque o tema não é novo, né? Ele surge na década de 60, passa a ser disseminado um pouco mais na década de 80, mas mercadologicamente falando aqui no Brasil, a gente tem um grande boom ali no período da pandemia, justamente porque as pessoas se dão conta de que o espaço que elas habitam, que elas trabalham, que elas estudam, eles têm baixa qualidade. Então, eu consigo ver a temática fortalecida
nessa questão. Então, ela começa a surgir de uma forma muito rasa com uma colocação de vegetação nos ambientes. Então, se a gente acompanha os movimentos como Casa Cor, Expo Revestir, por exemplo, o design biofílico é muito confundido com a colocação de plantas. Então, fazendo um breve histórico de Expo Revestir, então eu venho numa batida muito grande de eventos, mesmo porque eu sou consultora do Sebrae, pelo Sebrae eu tenho essa abordagem técnica, né, de trazer essas informações de tendência para o pequeno negócio. Então, se a gente tem um olhar aí de 3 anos de Expo Revestir, por exemplo, que é um evento que muitos arquitetos, designers de interiores frequentam, a gente tem um grande boom da temática de design biofílico, só que 3 anos atrás, o design biofílico ele se resumia à colocação de samambaias nos estandes. Então, os estandes eram lotados de samambaias. No segundo ano, a gente já vê uma evolução disso com a mudança de vegetação um pouco mais mesclada, já que as samambaias morreram, não resistiram ao clima, e um pouco de sensorialidade. E esse ano eu já estou no meu quinto evento, dentre eles eu e Lori, a gente foi com um grupo de arquitetos para Milão e a gente já começa a ver essa temática bem mais madura no mercado, se traduzindo para muito além da vegetação. Então, nos nossos estudos hoje, nas aulas que a gente dá na pós-graduação, a gente utiliza aproximadamente 40 estratégias, mas não são receitas de bolo. E daí a grande pesquisa, a grande importância da gente estar nesse fomento à pesquisa é que se a gente utiliza essas estratégias como um checklist, elas não funcionam. Então, se a gente colocar agora no chat GPT, quais são as estratégias de design bioclimáticos que a gente deve utilizar ou mais utilizados, aí vai aparecer aquelas famosas dicas, né? Deixe o sol entrar, deixe o vento passar. E deixar o sol entrar no inverno do Rio Grande do Sul é completamente deixar o sol entrar em Macapá. Deixar o vento passar no Rio de Janeiro é diferente de deixar o vento passar em Curitiba, né? Então a gente tem um Brasil continental com uma diferença gigante cultural e climática, aonde essas dicas de estratégias de design biofílico precisam conversar com os estudos de eficiência energética e conforto ambiental, né? E quando isso não é feito, simplesmente não funciona. Então, o que eu digo nas minhas aulas é que as estratégias de design biofílico, para que elas sejam eficientes, a gente precisa resolver essa matriz de conexão que é o entendimento das estratégias, entendimento de pessoas e entendimento da regionalidade, que tem a ver com clima e aspectos culturais. Para isso, a gente precisa estudar. Acho que abriu o microfone, Lori. Você quer falar alguma coisa? Lori? Acho que só para não deixar o microfone aberto ali, às vezes escapa alguma coisa. Fechou. Então, não é uma matriz simples de ser resolvida, né? Talvez nessa triangulação, entender as técnicas do design biofílico não seja tão difícil, precisa estudar, elas não são as únicas, né? Isso são pesquisas que estão em constante aperfeiçoamento. É, precisa entender o clima, precisa entender questões culturais, então tudo que a academia tem em relação a conforto ambiental, eficiência energética. Quando eu fiz o meu mestrado, a gente não tinha normas ainda de conforto ambiental, né? A gente se espelhava em algumas referências americanas. Hoje a gente tem normas, não só de conforto, mas normas de desempenho. A gente tem um selo de eficiência energética, né? Que muito bravamente e de forma muito difícil está aí para ser utilizado. Mas, do meu ponto de vista, isso precisa caminhar com essa humanização, com essa maior humanização, que é todo esse discurso que a neuroarquitetura e que o Lori traz para a gente.
Então, é um patamar a mais, é um degrau a mais. Quando a gente estuda conforto ambiental, a gente sabe que não tem só os dados objetivos, né? Não é só vento, temperatura, umidade. A gente sabe que tem as questões fisiológicas do ser humano, que vai entrar metabolismo, aclimatação, vestimenta. E agora a gente tem um pulo maior, que são questões psíquicas, né? Então, e esses estudos da neurociência vêm dizendo para a gente que as pessoas têm a necessidade e são mais felizes quando estão em contato com elementos naturais, não necessariamente plantas, mas todos os seus processos, né? Todos os seus padrões. Só que quando a gente percebe o nosso dia a dia, a gente passa boa parte do nosso tempo aqui dentro. Só que a gente é feliz lá fora. Então, esse é o nosso grande desafio, é tentar entender como trazer para aqui esses elementos que, de certa forma, geram bem-estar, né? Seja para uma determinada faixa etária, seja para um determinado tipo de edificação, onde as pessoas têm uma atividade exclusiva, como trabalhar, estudar, sejam para espaços de saúde. Então, é isso que eu acredito, assim, o que realmente gera impacto positivo é quando a gente consegue fazer a conexão, o equilíbrio desses elementos, né, de humanização, elementos técnicos, porque foi uma dificuldade grande, um avanço grande de toda a pesquisa mundial, inclusive brasileira, para chegar aonde a gente está, e de estratégias de design biofílico que tem essa fundamentação neurocientífica. E é isso que eu tento aplicar nos meus projetos. É um grande desafio, né? Poderia ter escolhido algo mais simples na vida, mas são paixões que a gente tem. E então, além de estudar, além de ter fazer parte do instituto, né? Que não tem fins lucrativos, então é o nosso momento de certa forma, contribuir. Eu sou apaixonada também por projeto. Então, por outro lado, é importante ter esse outro olhar também da dificuldade de colocar isso em prática, da dificuldade de falar sobre isso no mercado, né? Enfim, é uma roda, né? Um vai retroalimentando. E agora a gente está no momento do Brasil, e aí eu visto o papel de consultora do Sebrae, onde tem um fomento muito grande à industrialização. Então, um grande programa aí brasileiro, com várias lideranças de fomento à industrialização da construção civil, e aí eles falam da construção 4.0, que é essa indústria, é uma industrialização digitalizada, e enquanto nós, né, Lori, fomos beber lá na fonte do Instituto Politécnico de Milão, onde lá eles já falam de uma construção 5.0, que é a conexão com as pessoas. De que forma que pode coexistir, né? Essa digitalização humanizada. Tanto é que lá no Salão de Milão tinha um slogan do Made for Humans, né, Lori? Made for... Isso, thought for Humans, pensado para humanos. Ah, Isso mesmo. perfeito. Então, a gente estava lá nas duas pontas, né? A gente estava dentro do Instituto Politécnico, aonde nascem as pesquisas, inclusive as pesquisas de tendência, desenvolvimento, de equipamentos, né? Por meio de laboratório, muita tecnologia de ponta, e ao mesmo tempo pensando na nossa realidade brasileira. Então, o Brasil está nessa luta, né, de transformação do nosso processo de construção civil, que ainda é muito artesanal, para que a gente siga aí uma velocidade, uma redução de desperdício e tantos outros benefícios que devem surgir por aí com o 4.0, mas a gente já está de olho no 5.0, que é aonde vai caber realmente esses nossos estudos da neurociência, onde o ser humano faz parte de tudo isso, né? Então, eu até acho que devia pular já para o 5.0, porque o 5.0 é a junção de tudo isso.
Então, como vocês perceberam, eu não tenho o dom dessa fala tão alongada do Lori. Eu preciso de imagens. Se vocês quiserem, ou numa próxima conversa também, a gente pode trazer imagens de alguns projetos. Eu fico até meio vermelha de falar, porque não são projetos perfeitos. É difícil a gente mostrar os nossos projetos, mas eu tomei coragem mesmo porque é um incentivo para a gente conseguir mostrar o que que dá, o que que vem sendo possível de ser aplicado nesse mercado, onde fazer mais do mesmo é mais simples, né? Mas não faz a diferença. Então, a gente tem alguns projetos de mercado mesmo, alguns que vêm aparecendo em revistas, outros premiados, aonde com um certo esforço mesmo, até uma vontade além do que o mercado exige da gente, a gente vem aplicando aquilo que a gente acha que é o essencial, né? Que faz a diferença na vida das pessoas, por mais que eu sou a minha maior crítica. Eu sei todos os defeitos e tudo que os projetos podem melhorar. Mas a gente costuma compartilhar, inclusive nas aulas, para mostrar que dá, que já existem uma série de elementos no mercado. Então, é uma das coisas que a gente faz quando a gente vai nas mostras, é fazer essa curadoria, esse levantamento, quando eu falo mostras e feiras também, o entendimento e até uma peneira do que o mercado tem, do que o mercado oferece e do que dá para aplicar nos nossos projetos. E eu vou dizer para vocês que é com grande surpresa que eu venho acompanhando esse mercado, que eu já dou aula sobre isso há mais de 20 anos, e o processo era muito mais lento do que é agora. E determinadas coisas que a gente estudava, que a gente só via lá fora, a gente vê chegando aqui com uma velocidade muito grande e com um apelo comercial, né? Então a gente consegue ver shoppings fazendo propaganda que tem ventilação natural, a gente consegue ver designers ganhando renome internacional porque está trabalhando com um cobogó que é feito de resíduo de sururu. Acho que na Bahia todo mundo conhece, gente, sururu, pelo menos é uma iguaria lá de Alagoas e lá de Pernambuco, é um molusco, aonde você tem a concha como resíduo e que o Rosenbaum, junto com a Porto Belo, desenvolveu um cobogó, que para mim é o elemento mais fantástico que a gente tem da arquitetura brasileira, e ele vira uma grande referência internacional de material, né, que tem essa pegada da biomimética e que, ao mesmo tempo, tem tudo a ver com o nosso contexto cultural e climático, quando a gente fala de clima quente e úmido, né, que é a minha origem maior, que é a região litorânea ali do Nordeste. Para quem não conhece, acho que Nordeste é uma coisa só, mas para quem é do Nordeste sabe que não, né? Então, a nossa, nem vou falar de luta, mas o nosso propósito dentro do Instituto é que a gente possa conectar, né? Aqui o pessoal está falando da Ibratim, exatamente. A Ibratim, ela viaja na onda também e começa a fazer uma textura à base de maçunim, que para quem não conhece também é um molusco onde a concha é mais clara, então, eu cresci brincando na praia e brincando de catar maçunim também. Então, a gente começa a ver alguns materiais tão corriqueiros aí do Brasil se transformando em, em revestimentos, em materiais de grande valor agregado. E eu posso dar uma lista para vocês enorme de materiais que a gente coletou e que a gente tem todo esse arcabouço aí de banco de dados no Instituto de materiais e de empresas que têm essa pegada, né? Esse é um dos nossos intuitos e, obviamente, em breve isso vai estar disponível aí para todo mundo, porque os alunos falam, ah, mas isso tem no mercado? Aí agora a gente sabe que tem, né, Lorena? A gente tem a lista e a gente comprova
que existe, mas não foi sempre assim, né? Isso é um movimento que reflete uma necessidade social, como todo movimento artístico, né? Então, hoje as pessoas sabem que aprenderam a cuidar do corpo, alguns cuidam até demais, e agora essa grande dificuldade de como cuidar da mente, né? Como se sentir bem. Então, esse estresse é o grande mal do século. As pessoas, a gente vive aí o, o grande período do cansaço. A gente já acorda cansaço, a gente dorme cansado. E o que, que a gente tem a ver com isso? O que, que designers e arquitetos têm a ver com isso? Como o nosso trabalho precisa ser uma resposta social, eu acredito que essa é uma demanda urgente. A gente vive uma era extremamente atípica, né? Onde a gente passa por uma pandemia, passou por uma pandemia e sempre a gente tem medo que venha outra, né? Sempre vem uma gripe, sempre vem isso. Então a gente passou por essa pandemia, a gente vive um aquecimento global e a gente vive uma era onde cada vez mais as pessoas têm problemas psíquicos. Então, eu acredito que o nosso trabalho precisa ser uma resposta a essa demanda, né? A essa demanda de relacionados a questões ambientais, relacionados a questões sociais. E eu não estou aqui para trazer respostas e muito menos receitas de bolo. Eu acho que o nosso papel é pensar, conectar essas pontas e trazer ali uma resposta que seja importante e que, ao mesmo tempo, a gente está aí com a inteligência artificial batendo na porta, que a gente vai se beneficiar disso, né? A gente já está nos beneficiando, mas ao mesmo tempo, se a nossa profissão for simplesmente fazer mais do mesmo, buscar referências na internet e replicar isso, a gente não vai ter mais vez, porque isso a internet, né, a inteligência artificial faz. Então, uma das grandes tendências, eu acabei de vir da Casa Cor São Paulo e achei fantástico o que eu vi lá, porque tem a ver com esse discurso de que vai haver uma necessidade de que a gente traga novas respostas e composições inusitadas, sempre em busca da beleza, do bem-estar, mas o inusitado vai fazer parte aí do nosso exercício mental, porque o óbvio, o que já está no banco de dados da internet, a inteligência artificial faz. Agora, conectar isso às necessidades das pessoas e do local, trazendo respostas frente a esses grandes desafios globais, aí eu acredito que esse é papel nosso. Então é isso. Obrigada pela oportunidade e continuo aqui à disposição. Bom, eu parabenizo também pelas suas colocações na verdade, com toda a modéstia, porque, na verdade, você conseguiu assim, expressar algo de tanto importante para a gente, trouxe informações tão úteis para a gente. Eu até iria sugerir que você mostrasse as suas imagens, mas eu me encantei com a ideia de termos um outro momento, como aquele que a Taylor falou, que a gente pode ter, né, assim, que a gente possa fazer uma outra apresentação em que tenha essas informações com mais detalhes, porque a gente também pode aproveitar esse momento agora para interagir, fazer umas perguntas, umas perguntinhas. E aí, enquanto eu vou começar com uma primeira pergunta, certo? Que é envolvendo os dois. E enquanto vocês respondem essa pergunta, o pessoal aí que quiser pode ir fazendo pelo chat e a gente vai coletar e ver aquelas que a gente pode responder agora, certo? A minha pergunta é a seguinte: diante dessa situação de termos uma neuroarquitetura e um design biofílico que tem um princípio básico que é atender a, digamos assim, ao usuário, às pessoas que vivenciam os espaços em primeiro plano, né? Em primeiro lugar. E a gente ter uma situação, às vezes até genérica, que acontece em situações, né? Então, neurodivergências, mas temos também situações mais gerais. Como é que fica
como é que ficam as ferramentas de diagnóstico que a gente pode ter dentro da neuroarquitetura e do design biofílico para que a gente possa atender situações tão específicas, uma vez que nós estamos tratando de questões que são psíquicas, físicas, emocionais, né, e que, ao mesmo tempo, envolvem tantas questões complexas que nem um terapeuta consegue fazer um diagnóstico tão detalhado. Quais são as ferramentas que a gente tem dentro da neuroarquitetura para poder atingir o cerne dessas questões, né? Ainda que a gente saiba que talvez não consiga assim com tanta precisão. Mas isso é a minha dúvida que eu acho que vocês podem esclarecer um pouco, né? Diante da experiência que vocês têm. Perfeito, obrigado, Marcos. Vocês viram ali, Catarina, né? Não consigo falar como ele fala e ela vai lá e faz um show, né? Eu vou começar aqui, mas depois eu vou pedir a contribuição de Catarina também. Quando a gente fala sobre neuroarquitetura, o projeto ele não vai começar pelo espaço, ele vai começar pelo lugar, justamente aquilo que falávamos. Então, todo o projeto ele sempre vai começar por um determinado propósito. Então, independente do que seja o projeto, residencial, comercial, corporativo, a gente sempre começa por um propósito, ou seja, o que que nós queremos entregar para as pessoas aqui enquanto experiência? É foco? É aprendizagem? É performance? É uma condicionante de salubridade, independente de estarmos falando de algum movimento patológico ou não? Podermos ter uma condicionante de sermos mais inclusivos? Qual é o propósito que nós temos? É um projeto de um restaurante. Ainda assim, qual é o propósito? É que as pessoas sejam mais extrovertidas, que as pessoas fiquem mais tranquilas. É um restaurante para que as pessoas baixem o ritmo e realmente aproveitem uma refeição. Então, o projeto ele sempre vai começar por um propósito. A partir da definição desse propósito, Marcos, a gente começa a ter mecanismos que nos entregam isso. E esses mecanismos são traduzidos, claro, a gente precisaria de um encontro só para falar sobre eles, mas começam a ser traduzidos em traços, em formas, em volumes, em cores, em iluminação, em materiais que nos entregam. A própria organicidade do espaço nos entrega isso, que a gente possa movimentar. Você trouxe o atributo, por exemplo, de termos as possibilidades de neurodivergências, né? De igual forma, se nós formos trabalhar, por exemplo, com um projeto residencial, e aí nós temos a possibilidade de arguirmos aquela família e entendermos melhor sobre a neurodivergência que ali vai conviver com o espaço, nós já começamos a buscar links com todos os terapeutas que envolvem, né, aquele núcleo familiar, enfim, para entendermos melhor. Mas e quando a gente vai para um projeto que ele é mais amplo, né? Então, por exemplo, vamos tratar, vou pegar dois cenários aqui. Vamos pegar, por exemplo, um cenário corporativo, e que lá a gente vai prever, pela própria flexibilidade do espaço, que isso ocorra. Uma das grandes diretrizes que o próprio design biofílico nos entrega é a condicionante de refúgio. Ou seja, eu não preciso necessariamente me isolar para me sentir unívoco dentro de um espaço. Eu posso estar presente numa coletividade e ainda assim o movimento com que o espaço se coloca faz com que eu me entenda naquele momento ainda coletivizado, unívoco. E aí eu consigo ter, por exemplo, um momento que é só meu, sem necessariamente entrar para dentro de um buff, que são aquelas cabines, e me fechar. Não, eu consigo, através de healing spaces, lá no corporativo, né, com várias dinâmicas que o design biofílico nos entrega, a gente consegue criar situações que isso é plausível. Ilhas de silêncio, né? Então o próprio projeto faz com que a absorção acústica em uma determinada região seja muito maior, movimentos de maior ou de menor flexibilidade de uso, de acordo com o movimento que cada um tem de usabilidade cognitiva. Eu vou dar um exemplo. Falamos em design biofílico, uma das estratégias, dentre milhares que a Catarina vai contribuir conosco, eu tenho a condicionante de ter o ambiente híbrido, ou seja, eu estar dentro com uma certa conexão com o fora. Catarina já trouxe brilhantemente, isso depende de geografia, de clima, de etc. Mas também depende do nível do usuário.
Então, por exemplo, uma belíssima vista para o jardim é fantástico, em termos experienciais e em termos de condicionante de estratégia como design biofílico. Sim, fantástico. Para quem? Porque se eu estiver falando de uma pessoa que tem TDAH, se ela estiver olhando para o jardim e passar uma borboleta, eu perdi essa pessoa. Ela vai junto com a borboleta. Ou seja, nós precisamos entender que o espaço pode ter isso, mas configurado de outras formas. Por exemplo, eu posso ter mesas de frente à vista e mesas perpendiculares à vista, onde eu opto por olhar ou não para lá. Então, a gente pode ter vários mecanismos dentro da configuração projetual prevendo essas usabilidades dentro dessa grande flexibilidade que se traz. E aí, claro, a gente vai ter inúmeras ferramentas, né? Então, por exemplo, Catarina ministra dentro do Master em Neuroarquitetura um módulo que é um final de semana inteiro sobre estratégias de design biofílico. Então, a gente tem muitas possibilidades disso em projeto. Eu também ministro, né, neuroarquitetura aplicada a projetos, como que a gente usa determinadas ferramentas. Então, a gente vai compreendendo que existem soluções projetuais, que vai entrar a neuroiluminação, que vai entrar o neurodesign, que vai entrar design biofílico, biomimética e por aí afora, que a gente consegue montar. Mas o grande movimento é a questão do propósito. Eu até vou aproveitar que um pouquinho mais cedo, a Marli, ela perguntou assim, podemos ter um checklist para adequar um projeto arquitetônico de um estabelecimento de saúde, clínicas na odontologia, aos conceitos biofílicos, neurociência, etc. Então, aí a gente vem justamente para esse ponto, Marli. Mesmo que eu pegasse, por exemplo, assim, vou entrar no campo da Catarina, depois a Catarina complementa. Mesmo que eu pegasse todas as estratégias listadas em design biofílico, diretas e indiretas, e eu aplicasse, eu estaria atendendo a um checklist. Mas se não tiver na estruturação correta de como as pessoas percebem isso, eu não tenho o resultado esperado. Então, na verdade, a gente não entra como uma questão de checklist no aspecto de que fazer neuroarquitetura ou fazer design biofílico não é fazer isso e atendemos, né? Não, é um compêndio sobre o propósito. Então, por exemplo, no caso que você trouxe aqui para nós, Marli, e já desde já agradeço a sua contribuição muito rica. Na clínica odontológica, qual é o propósito? É gerar aconchego? É fazer com que as pessoas não sintam o tradicional medo do dentista? É fazer com que as pessoas se sintam acolhidas? É fazer com que as pessoas não sintam tanto o tempo passar? É que as pessoas diminuam os níveis de cortisol para elas startarem uma menor sensação de medo ou de insegurança? Então, para cada um desses movimentos, nós vamos ter diversas estratégias dentro do ambiente. Então, a gente não consegue traçar algo. O que vai delimitar como o projeto vai se configurar vai ser justamente o propósito dele. O que que nós queremos trazer para esse espaço, né? Então a gente entra num compêndio maior. Não sei se a Catarina quer trazer alguma contribuição ao questionamento, Catarina. É só um complemento mesmo, Lori, porque é uma pergunta de milhões que todo mundo quer, né? Até eu quero, se vocês encontrarem também. Será que não tem um checklist para a gente seguir? Não vai dar certo, gente, porque na verdade é uma matriz que a gente tem que resolver. Então, a gente gosta de dizer que quanto mais a gente entende o problema, né? Porque projeto fácil é aquele projeto que a gente não estudou direito ainda os problemas. Então, quanto mais a gente estuda as pessoas, o local, o propósito de todos esses elementos, melhor resposta a gente vai trazer. Não é quanto mais estratégias a gente aplica, que melhor vai ser a resposta. E tá aí o nosso grande desafio, né? Eu não sou psicóloga, né? O Lori está fazendo doutorado nisso. Eu não tive formação em psicologia. Então, esse é um dos objetivos da gente ter criado o Instituto para que a gente seja um hub, porque a gente vai precisar estar junto com esses profissionais. Então, quem sou eu para criar aqui uma metodologia da psicologia, né? Eu vou precisar estar junto para validar com elas, mas a gente precisa caminhar mais nesses métodos
de investigação. A gente tem alguns, né, mas não significa dizer que é o único, nem que é o melhor, nem que é o pior. Tanto é que no nosso curso lá do IPOG, nós temos algumas psicólogas, né, que dão aula sobre isso, que a gente estuda com elas e que elas também estão conosco no Instituto, com toda essa fundamentação de briefing ou qualquer outro nome que seja, porque é um universo muito gigantesco. Agora, imagina nós, com 3, 4 reuniões com o cliente, a gente conseguir extrair tudo isso, né? Então, por enquanto, o que a gente tem são algumas ferramentas de psicologia e uma escuta muito ativa para juntar todos esses condicionantes de projeto que a gente já teria com elementos e dados climáticos, que a maioria das pessoas não leva em consideração, mas que já deveria ter, com um problema, entre aspas, a mais, que é entender de gente. Então a gente faz projeto para as pessoas, mas eu na minha faculdade eu não tive nenhuma disciplina de psicologia. Como é que a gente faz isso? Então, hoje a gente tem muito arquiteto que diz: eu adoro fazer arquitetura, meu problema é o cliente. Então, você faz arquitetura para quê? E realmente, eu estou no escritório, gente, eu estou dentro do meu escritório. É muito difícil trabalhar realmente para pessoas. É muito melhor fazer o projeto para mim. É muito melhor dizer qual é o meu estilo, quem eu sou, fazer para mim e você que goste ou não disso, que viva ou não disso. Agora, esse comprometimento de resolver essa grande matriz, nem a IA faz, e muito menos um checklist, né? Então, realmente a gente precisa mergulhar mais nessas ferramentas, onde a gente possa ter alguns processos mais facilitados, porque a gente não vai ser psicólogo, pelo menos eu não, Lori, de repente vai. Eu quero andar junto com eles, né? Eu quero andar junto com eles para que eles me auxiliem nesse diagnóstico, nesse melhor entendimento. A gente usa algumas ferramentas e o que eu mais percebo é que, com o passar dos anos, eu fiquei mais paciente no sentido de ter cada vez mais o entendimento de que eu preciso ouvir. No começo, meu entendimento era que eu precisava mudar, que eu estudei pra caramba e quem entrou aqui dentro, né? Quem entrou aqui no escritório vai ter que sair com o projeto biofílico. E aí, quer você queira, quer você não queira, você vai ganhar a sua grande solução. E aí, essa pessoa não implanta ou não tem nenhum tipo de conexão afetiva. Então, hoje eu mudei totalmente o meu ponto de vista. Hoje eu digo já há alguns anos, né? Já tenho alguns anos de estrada, onde eu digo que eu não estou aqui para mudar ninguém, mas eu estou aqui para ouvir essas pessoas e entender aonde que cabem essas estratégias que a gente aprendeu. E vem aprendendo, lógico. O 100% nunca vai existir, porque são pessoas, né? Só que quanto mais a gente estuda e mais fundamentação científica a gente tem, maior a possibilidade do projeto dar certo. E para a gente, o projeto dar certo significa, no meu caso, é um projeto que gera experiências positivas, experiências de bem-estar, onde a pessoa na escola consiga aprender, no escritório consiga trabalhar com menores níveis de estresse, no ambiente de saúde consiga sair realmente curado sem adoecer sua família nem adoecer os médicos, né? Então são esses propósitos que o Lori comentou e que, infelizmente, a gente não tem aí essa resposta de milhões, mas é para isso que o Instituto está aí, né, Lori? Para a gente trazer, coletar esses elementos que realmente faltam simplificações para que juntos a gente possa trazer a nossa contribuição. Exatamente. Nós que agradecemos a sua participação, Marli. Realmente a questão aí do propósito, né, é que é essa questão. A gente sempre busca isso, né? O que se busca? Desde uma residência, né? Porque o próprio ato de morar é diferente para cada um de nós, né? O que é morar, efetivamente, né? Cada um de nós tem uma relação com a casa, enfim.
né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu viajo muito, né? Se na minha casa só tivesse a mim, a minha geladeira, por exemplo, seria igual ao início do universo, né? Água e luz só, porque eu não fico em casa, né? Então, todos os atos, né, todos os propósitos de um projeto é de acordo com quem vai vivenciar ou de que forma vai vivenciar aquela espacialidade, né? Mas ficamos muito gratos com a sua pergunta, porque foi muito esclarecedora, e é muito interessante esse tipo de tratado aqui. Obrigado, Marli. Estamos à disposição, Marcos. E tem mais uma pergunta aqui Ah, sim. É, do Vitor. Não, Não, a foi Jaci. sobre a a gente dúvida do responde 4.0 e da 5.0, indústria né? 4.0 e 5.0. Queria só, eu cheguei um pouco atrasado por causa do problema de conexão, mas agradecer os dois, né, pelas contribuições. Digo que me encanto por essa particularidade, por ser psicólogo também, né? Eu acabei me formando como psicólogo e com doutorado em artes, né? Então, quem é essa pessoa que é tão divergente assim? E eu acho que cada vez mais, se a gente vem usando esses recursos críticos da arte ou da história da arte, né? Enquanto a percepção das emoções, a percepção do sentimento, o que que me olha de volta de alguma imagem, né? Você consegue captar mais esses valores do lugar, né? E aí eu acredito que a geografia humanista tem lidado muito com isso, né? De você trazer mais esses conceitos, né? O Ifituan vai falar da topofilia, do lugar, etc. Então é diferente desde quando você monta até você dizer como você percebe, né? Porque às vezes quando, inclusive no seu briefing tá lá, né? Como é o estilo que você gosta? Ah, eu quero o clássico. O clássico de um arquiteto que fez história da arte, história da arquitetura é um. O clássico do cliente é outro, né? Então a gente vai precisar de imagens que tenham respostas múltiplas de interpretação. E essas imagens estão na arte, assim. Pelo menos eu entendi assim, né? Dentro do meu doutorado, que isso é a resposta. Tem algumas psicólogas que trabalham com a gente que elas nos ensinam a utilizar essas ferramentas como cartas, né? Existe uma carta, um baralho, uma espécie de um baralho com várias cartas e várias imagens que nos auxiliam a fazer esse briefing com o nosso cliente para que as respostas sejam mais palpáveis, né? Esse é um caminho, mas eu ainda acredito que a gente vai mergulhar bastante ainda nessas estratégias. E É dentro sobre, daquele modelo chama-conversa, né? Que tem agora uns, né? exatamente. E é sobre a diferença do 4.0 para o 5.0, o 4.0 ela é uma industrialização com ferramentas digitais, né? Ela é o BIM, ela é a inteligência generativa, a inteligência artificial, automação, tudo isso que gere as indústrias. E o 5.0 ele leva em consideração tudo isso com o plus, que, no meu ponto de vista, não é só um plus, né? Com o contexto da humanização. Então, o bem-estar das pessoas, o bem-estar dos trabalhadores. Lá em Milão, a gente viu o desenvolvimento de máquinas, né, de processo de robotização, aonde no 4.0 essa máquina ficava fechada num cubo, porque ela era muito veloz, era muito forte e ninguém podia passar perto dela. Então, ela tomava o posto de um, ou dois, ou três, ou cinco trabalhadores. E a evolução dela é um braço mecânico para ser utilizado com outro trabalhador com potencial de produção ainda maior. Só que ela é feita de um jeito onde ela não vai machucar esse trabalhador, muito pelo contrário. É um trabalho mais sensível, onde ele não vai ter dor nas costas, né? E nenhum problema com esse tipo de trabalho. Então, é um tipo de indústria que detecta aonde é mais viável, mais produtivo e melhor para a gente estar em contato com essa máquina para que a gente chegue num outro patamar. E aproveitando a inserção aqui, só para dizer que estava com saudade, meu amigo Vitor. Há muito tempo que nós não nos víamos, né? Nem mesmo de forma digital. Muito, muito bom reencontrá-lo. Bem no início, acho que você entrou um pouquinho depois, comentei, somos amigos de longa data.
Você foi aluno, tivemos experiências internacionais. Aí o Vitor também fez uma jornada lá pelo Politécnico de Milão também. E aí, muito bom revê-lo, muito bom. E mais uma vez agradeço a ponte que você construiu aí entre Marcos, eu, enfim, e a formação de todo esse grupo aí. Obrigado, meu querido amigo. Tem aqui uma afirmação: professores, sabendo o propósito do espaço, vocês compõem com o propósito do perfil do usuário do lugar para assim encaminhar o projeto? A Patrícia, né? Isso. Eu acho que é Patrícia Cunha. Patrícia, depois me orienta aí. Acho que você Foi já nossa foi, já aluna, é foi no. fantástica, trabalha com Sim, design Ah, senhor, 23 acrílico. Cadê horas a em Patrícia? Porto, que ainda Maravilhosa! 23 legal! horas no Ô, Porto. Patrícia, que bom reencontrar você, que coisa boa. Você tá em Portugal, não tá? Então, voltei para cá, mas em agosto eu vou voltar para o nosso país maravilhoso. Tá certo, tá certo. Então, Patrícia, olha só. É realmente a partir do propósito, né? É, porque, porque a gente passa por uma outra condicionante quando a gente vai montar não apenas o briefing, mas a estruturação do projeto. Então, é a partir do propósito. Então, quando nós entendemos o propósito, a gente não foge dos elos projetuais. O termo se chama neuroarquitetura porque primeiro vem a condicionante do humano, para depois vir a condicionante do projeto. Então, a partir do momento da concepção do propósito, nós já começamos a ter algumas respostas. Como muito bem disse a Catarina, nós hoje temos muito mais perguntas do que respostas, mas já temos algumas respostas. Algumas delas em formatos de instrumentos, de dinâmicas, de técnicas projetuais, que nos entregam alguns mecanismos. Então, a partir do propósito, a gente já começa a entender o que nós vamos trabalhar ali para gerar a experiência que se busca. A partir daí, a gente começa a entrar no âmbito do projeto, não vou chamar tradicional, porque até hoje o termo já é um diferente, né? Hoje nós já utilizamos no mercado dois termos. A gente usa o termo projeto arquitetônico e usamos o termo design arquitetônico. E hoje é considerado que o projeto arquitetônico é o técnico. São as plantas, é o que você vai entregar tecnicamente. Aquele é um projeto arquitetônico da construção civil de modo geral. E quando a gente fala de design arquitetônico, é quando você está projetando a partir do olhar que você teve lá do propósito, das designações, enfim. Então, você está no momento projetual, em uma grande organização de projetação, mas a partir de outros compêndios, né? Tanto é que, por exemplo, na neuroarquitetura, a gente evolui do conceito do design thinking para o conceito do graphic thinking, né? Então, a gente tem todo um compêndio do que vai nos levar àquele propósito em termos de ferramentas, dinâmicas, possibilidades, todas as interações que a gente vai fazer, e a gente vai projetar a partir daquilo. Então, o projeto não é mais uma luz divina que desce e a gente faz, né? Ele já vem por um compêndio, por isso que a gente usa o termo graphic thinking. A gente vai projetando de acordo com o que nós vamos entregar como propósito lá no final. Mas, se for uma residência, com todas as designações que aquela família espera para aquele projeto. Se for uma clínica, se for um shopping, se for um hospital, de igual forma. Então, a gente vem para dentro do processo. Mas sim, a gente primeiro parte desse pressuposto, depois entra na linha projetual em si. E saudade de ver você, menina. Que legal, que legal. Obrigada. Obrigado eu. Marcos, estamos à sua disposição aí. Então, aí, mais alguém quer fazer alguma pergunta, abrir o microfone? Fique à vontade. Estamos agora nos momentos finais, aproveitem a chance. Mas eu acredito que teremos outros encontros, né, Marcos? Sim, Até com o próprio grupo de estudos, enfim, grupo de exatamente. pesquisa também. Eu tô considerando nosso deadline às 18, mais ou menos. Não sei se para vocês é um horário bom, né? Tranquilo, tranquilo, perfeito. E como eu Então, disse, né, às vezes nem todos podem trazer dúvidas aqui, talvez elas surjam no meio do processo. Então, mais uma vez, deixo à vontade, né, aqui na minha tela tem o arroba da rede social, então fiquem muito à vontade, se em algum momento aparecer alguma dúvida, questionamentos, pode mandar direct por lá. Sempre respondo a todos, pode demorar um pouquinho, mas sempre respondo a todos, fiquem sempre muito à vontade. eu queria aproveitar esses poucos minutos que faltam, então, nesse caso, para
para satisfazer uma curiosidade minha que ficou na fala de Catarina, que é que ela falou de 40 estratégias, e aí eu não sei se você poderia falar, pelo menos citar elas, porque eu queria saber onde a gente encontraria essas 40 Tá, estratégias. boa. É, Então, no curso que a gente ministra lá no IPOG, são aproximadamente 40, só que existem as macro estratégias que estão divididas em três blocos: as diretas, as indiretas e as experiências espaciais naturais. Eu posso até mostrar uma tela que eu tenho, nem sei se eu trouxe, mas próximo encontro eu trago todas para vocês. Então, tem uma publicação que se chama 14 Padrões do Design Biofílico, da Terrapin, que esses 14 padrões do design biofílico estão classificados em três blocos. E dentro desses blocos, a gente chama que tem as macroestratégias. Dentro das macroestratégias, tem as subestratégias. Então, junto com essas subestratégias, a gente tem quase as 40. Então, por exemplo, quando a gente fala em conexão visual com a natureza. Então, o que é natureza? Então, natureza tem conexão visual com água, conexão visual com plantas, conexão visual com animais, fogo, tarará. Aí cada uma delas vai se configurando como uma estratégia. Então, vai somando tudo isso, e aí as diretas, como o nome já diz, já está mais conectada com o bio, né? Que está muito conectada também com as estratégias de conforto ambiental, iluminação natural, ventilação, e são no uso dessas estratégias que a gente precisa fazer essa compatibilização com o local, com o clima e tudo mais. As indiretas são estratégias análogas às estratégias da natureza, nem sempre tem como a gente trazer a natureza tal e qual aqui para dentro. Então, tem texturas, tem padrões, né, que podem ter ali como inspirações da natureza. Dentro dessas estratégias pode estar a biomimética. Eu, particularmente, gosto de tirar a biomimética desse grupo, porque para mim a biomimética é muito mais do que uma estratégia, ela é uma ciência multidisciplinar, mas quem chamar a biomimética de estratégia ou quiser incluir, não está errado, muitos autores trazem assim, é o meu ponto de vista, que é um pouco diferente. E tem as estratégias espaciais naturais, que são as sensações que a gente vive ao estar na natureza e que, de algum modo, trazem benefícios sensoriais ou benefícios relacionados à segurança. Como o Lori comentou, o próprio refúgio, né? Refúgio e prospect são duas estratégias complementares da natureza, muito presente em locais onde o ser humano se desenvolveu muito, que foi a savana. Então, por que a gente tanto gosta de estar em Gramado? Por que a gente tanto gosta de florestas e espaços menos densos em termos de vegetação? Porque é onde a gente se sente mais seguro. Então, se eu vou levar meu filho para brincar no parque, eu prefiro que ele brinque num gramado onde eu vejo ele correndo, e se tiver algum perigo, dá tempo de correr e pegar ele. E, ao mesmo tempo, se eu estou sozinho nesse descampado, eu quero ter uma possibilidade de um abrigo, que seria uma caverna, caso eu tenha que correr de um animal feroz. Vamos pensar assim no momento da evolução. E hoje em dia, a gente utiliza muito isso em espaços corporativos, onde a gente tem uma mistura de open space para espaços mais reservados. Aí eu teria que falar mais 2 horas, Marcos. Mas para mim essa É a história deixa tem para o assim próximo. como. Porque se a gente for contar mesmo, são 14, são três blocos, dentro dos três blocos que eu utilizo, né? Isso não quer dizer que isso seja a única verdade, mas que eu utilizo. Tem as 14 macro e dentro dessas 14 tem as sub, então somando tudo dá quase 40. Beleza. E agora uma pergunta rápida, que eu acredito que vai ser rápida também, que é assim, Lori, fiquei com uma assim, frustração de não ter conseguido comprar o seu primeiro livro, porque o primeiro livro que você publicou, não sei se Essa eu vou frustração não é botar. só sua, não. Então, Deixa eu contar rapidinho. O primeiro é esse aqui, ó. Esse aqui é o primeiro livro do Brasil sobre neuroarquitetura, neurodesign, neuroiluminação.
Esse que a gente está vendo aqui, esse não existe mais, né? Ele é um 30-30, 3 quilos de livro, é bilíngue, enfim. Foi a primeira edição, teve 5 edições, foi o primeiro livro, na verdade, teve 5 edições e as 5 esgotadas. Então, fisicamente ele não existe mais, mas na Amazon ele existe na versão digital. Então, lá na Amazon é possível localizar ele na versão digital. Digital no sentido que não é obrigatoriamente para ler em Kindle, né, o aparelhinho. Pode ler no celular, no tablet, no computador, enfim. E esse primeiro livro ele é um livro mais, não vou dizer técnico, ele é um grande diálogo, a leitura é muito leve, muito tranquila, mas ele aborda tudo que é neuroarquitetura, neurodesign, neuroiluminação, aos moldes do que nós tínhamos em 2020, quando ele foi lançado. Hoje nós já temos vários outros conceitos que perpassam, né, essa movimentação. Obviamente que aqui também tem contribuição de grandes colegas, Catarina contribui aqui com o livro também, com toda a sua expertise, enfim. E aí o segundo livro que você mostrou aí, que é esse aqui, já é com a autoria em conjunto com a Marivânia Boca, que é uma grande amiga e ela é psicóloga, doutora em psicologia. Inclusive, ela faz parte do time ali do Instituto Neurodesign, junto com outros grandes profissionais. E aí aqui a gente tem um livro que é um compêndio de vários autores que trazem inúmeras contribuições. Mais uma vez, Catarina está aqui também, assina, é um dos capítulos do livro. E esse livro a gente ficou muito agraciado, porque ele acaba vindo 4 anos depois desse aqui, do primeiro, e nesse primeiro livro, nesse aqui que eu comentei que a versão física não existe mais, teve contribuições de muitos colegas e teve muitas entrevistas. Então, você falou lá no início, quando a gente começou, do Johanny Palasma, um outro nome gigantesco mundialmente falando é Harry Mulgrave, e aí teve entrevistas, enfim, que entraram aqui dentro. E a partir daí se começou, seria um exagero usar o termo amizade, mas começou um determinado relacionamento com eles. Fui até os Estados Unidos, conversei com eles, nos encontramos, depois fui novamente para fazer a entrega do livro em mãos, enfim, para eles, e se seguiu ali uma rede de contatos. E quando estávamos organizando esse livro aqui, que aqui ele já trata sobre neuroarquitetura, filosofia e psicologia, né? Então ele entra bem nas questões da interface da experiência humana. E aí o projeto do livro foi mandado para eles, porque eu e Marivânia, nós estávamos assim, a gente está vendo muito mais essa questão da experiência, das pessoas conectadas com a experiência, saindo um pouco do pragmatismo, entrando muito mais para o movimento de link existencial, enfim. Será que a gente está pensando no caminho certo, né? E eu falei assim, deixa eu consultar os bambambãs aí mundiais, né? O Johanny e o Harry, e aí mandei o projeto do livro para eles. Só que foi engraçado porque eu mandei em separado, sem mencionar que tinha mandado para os dois, mas não por nada, simplesmente mandei para cada um. E ambos responderam da mesma forma, que sim, que eles estavam totalmente alinhados com todo o projeto do livro que a gente estava falando, que era justamente as vertentes que eles estavam seguindo, e os dois individualmente comentaram que seria um grande prazer participar do livro também. E aí, então, o Johanny Palasma assina o prefácio e o Mulgrave assina a introdução do livro, né? Esse também está na Amazon, e esse aqui pode ser encontrado ou na versão física, que é esse que a gente tem aqui, ou na versão digital, aí pode escolher. Esse aqui é que realmente só na versão digital, o físico, foram 5 edições, as 5 edições esgotadas não existe mais. E aí, como está vindo um terceiro aí pela frente, a editora provavelmente não vai fazer reedição desse primeiro. Existe um projeto de reedição desse primeiro, mas por enquanto tá no aguardo de sair o terceiro para depois acontecer. Mas obrigado pelo questionamento aí, Marcos. Bom, eu agora, como de praxe, peço a vocês que façam as palavras finais para a gente encerrar, né, pela ordem, né? Primeiro Loric, depois Catarina, para a gente encerrar. Perfeito, então. Bom, então, mais uma vez, inicialmente agradecer a você, Marcos, pela iniciativa, pelo propósito, por trazer aqui toda essa movimentação de união de pessoas dentro de uma mesma configuração de perspectiva, de sensibilidade, principalmente de vontade de fazer a diferença dentro desse grande compêndio. Também pela iniciativa tanto do grupo de pesquisa quanto do grupo de estudos. Agradecer mais uma vez o Victor aqui por ter feito essa ponte, sou muito grato a esse grande amigo, precisamos nos encontrar aí, e
Obviamente, agradecer a Catarina também por abrir espaço na sua agenda. Estamos sempre conectados e mais uma vez aqui juntos também, dentro do grande propósito do Instituto Neurobiodesign, e que vai ser um grande prazer acolhermos também via Instituto as suas iniciativas aqui, Marcos, e claro, a cada um de vocês que estiveram aqui conosco, também abrindo espaço nas suas agendas para estarem aqui, ficamos muito gratos. Mais uma vez, como eu disse, tem aqui na minha tela o arroba das redes sociais, fique à vontade para manter o contato por lá, é sempre um grande prazer contribuir. Obrigado pela oportunidade aí, Marcos. Bom, Catarina. cabe a mim sempre fechar, né, Lori? Depois das lindas palavras do Lori. Aí eu tenho que me esforçar mais ainda, isso é ótimo. Mas agradecer mais uma vez, é um prazer estar aqui, é uma grande honra, na verdade, sempre estar dentro da academia. Nasci na academia e faço votos para que nossas pesquisas, né, relacionadas ao tema cresçam, porque a gente bebe muito na fonte internacional, Patrícia está ali para comprovar, mas alguns dados internacionais precisam ser abrasileirados. Então, eu fico muito grata, não só com a oportunidade, mas também com a perspectiva de poder contribuir, de continuar contribuindo, por mais que agora não esteja dentro, vamos dizer assim, em full time dentro da universidade, aquele bichinho da pesquisa nunca vai, né, se apagar dentro da gente. Então, e reforçar também a fala do Lori para dizer que o Instituto está junto, né? Nós estamos juntos em todas as ações aonde essa necessidade seja eminente. Quando eu falo essa necessidade de contribuir, de compartilhar, para que a gente tenha cada vez espaços de qualidade, porque eu acho que essa é a saída para a nossa profissão, né? Acabar com essa história de que nós fazemos espaços bonitinhos também, né? A estética faz parte desse contexto, mas a ideia é que a gente possa contribuir de uma forma geral para a qualidade de vida das pessoas. Obrigada mais uma vez. Bom, então só me resta agora agradecer aos dois de coração por essa experiência maravilhosa, esse final de tarde maravilhoso que vocês proporcionaram para a gente, né? E contar com vocês em outros momentos. A gente vai, mais uma vez, pedir que vocês estejam conosco em outros momentos. Vamos programar isso aí direitinho, dentro da possibilidade de vocês, evidentemente, né? E assim, parabenizar pelo trabalho maravilhoso que vocês fizeram aqui, né? De síntese para a gente, trazendo informações muito úteis, muito valiosas para nós, tá certo? Então, muito obrigado. Nós agradecemos. Um grande abraço e até muito breve a todos. Obrigada, Ficamos no então. aguardo do Até próximo breve. encontro. Até breve. Até logo. Até. Até mais.